Como plantar sementes de maçã. Extraindo e preparando as sementes de maçã. Remova as sementes da polpa de diversas maçãs. Compre várias maçãs maduras. Coma-as ou apenas corte-as ao meio para poder alcançar o interior das frutas. Retire cuidadosamente as sementes de dentro das maçãs, não se esquecendo de nenhuma antes de se desfazer das polpas. Saiba que a maioria das macieiras cultivadas por fazendeiros e jardineiros se originam de árvores enxertadas e não são plantadas diretamente a partir de sementes. Plantar macieiras com sementes pode produzir frutos muito diversificados, já que as abelhas geralmente polinizam as plantas. Quanto mais sementes forem plantadas, maior é a probabilidade de que uma das macieiras produza frutos comestíveis e menos frutos ácidos. A proporção de sementes bem-sucedidas que viram árvore é cerca de 1:10. Tente começar o processo de preparação das sementes durante o inverno para que elas estejam prontas para o plantio no início da primavera. Seque as sementes com papel toalha. Depois de extraí-las das maçãs, borrife água fria para enxáguá-las e coloque-as em cima do papel toalha, deixando-as secar por 3 ou 4 semanas. Vire as sementes a cada 2 dias para que elas sequem por igual de ambos os lados. Misture as sementes ao substrato. 2 dias após elas começarem a secar, compre um substrato à base de esfanho. Coloque uma colher de sopa desse substrato em cima do papel toalha e borrife algumas gotas de água. Use as mãos para misturar o substrato e as sementes. Coloque a mistura do substrato e das sementes em um saco e refrigere-o. Depois de ter feito a mistura, despeje-a em um saco hermético com fecho zip. Anote a data no saco com uma caneta e coloque-o no refrigerador por 3 meses. O processo de armazenagem das sementes em condições de temperatura frias e úmidas é chamado de vernalização. A vernalização suaviza o revestimento da semente e incentiva o embrião a começar a germinar. Ao fim de 3 meses, você vai notar que as sementes começaram a brotar. Plantando as sementes ao ar livre. Tire as ervas daninhas de um trecho do canteiro. Localize um lugar do quintal ou jardim para plantar as sementes de maçã. Prepare a terra, começando por retirar as ervas daninhas do solo, puxando-as pela raiz. Além disso, retire todas as pedras grandes do solo, além de quebrar pedaços de terra compactada. Escolha um local do quintal que receba luz solar direta e que tenha um solo rico e bem drenado. Um solo bem drenado é aquele no qual a água penetra com facilidade em vez de formar poças na superfície. Geralmente, o solo bem drenado tem uma aparência escura e fértil e nunca arenosa e seca. Tente plantar as sementes no começo da primavera. Espalhe fertilizante no solo. Depois de plantar as sementes de maçã com brotos, você deve garantir que o solo seja muito hospitaleiro e rico em nutrientes. Depois de carpir, espalhe uma camada com a espessura de aproximadamente 2,5 centímetros de composto sobre a terra. É possível preparar o próprio composto para o jardim ou comprá-lo em uma loja de jardinagem. O fertilizante enriquece o solo com nutrientes essenciais, além de deixá-lo mais aerado para que a drenagem seja melhor. Faça buracos no solo. Use as mãos ou uma pá de jardinagem para fazer buracos de 2,5 centímetros ou pequenas valas na terra.
Se você estiver plantando um número grande de sementes, faça diversos buracos com uma distância de 30 centímetros entre cada um. Plante as sementes germinadas na terra. Depois de ter feito os furos, plante as sementes de maçã no chão a uma distância de 30 centímetros entre cada uma. Ao separá-las, cria-se um espaço para as árvores crescerem e não brigarem pelos nutrientes do solo. Cubra as sementes. Depois de plantar as sementes germinadas, passe uma camada fina de terra em cima dos buracos a fim de protegê-las. Em seguida, espalhe uma camada com espessura de 2,5 centímetros de areia em cima da terra. A areia impede que a terra fique compactada em temperaturas mais baixas, o que pode impedir que as sementes brotem e saiam do solo. Coloque uma tela protetora de arame no canteiro. Mesmo que você tenha plantado e preparado perfeitamente as sementes para o crescimento, alguns animais de pequeno porte ainda podem destruir seus planos. Para proteger as mudas, cubra o canteiro com uma tela de proteção de arame e não deixe de colocar os cantos alguns centímetros dentro do solo. A tela permite que a água da chuva passe, mas protege as sementes dos animais rasteiros. Conforme a árvore de maçã for crescendo, ou cerca de um ano após o plantio, ponha a tela de proteção apoiada em estacas para que ela não force os galhos da macieira a dobrar. Plantando dentro de casa. Separe as sementes germinadas do substrato. É possível cultivar uma macieira dentro de casa em vasos. Para começar o plantio, tire o saco com fecho zip com as sementes e o substrato da geladeira. Delicadamente, retire as sementes que tenham brotado e germinado do substrato e as coloque de lado. Tenha em mente que as macieiras são mais saudáveis quando são plantadas inicialmente no quintal e não em vasos. Encha vasos degradáveis com solo composto por 60% de areia. Compre vários vasos degradáveis pequenos de aproximadamente 15 centímetros, de acordo com a quantidade de sementes que você deseja plantar. Encha os vasos com esse solo, deixando um espaço de cerca de 2,5 centímetros na parte de cima. Não se esqueça de que eles devem ter furos para drenar a água no fundo. Vasos degradáveis são mais fáceis de transplantar e causam menos impacto nas mudas. Coloque 2 sementes em cada vaso. Depois de encher o vaso com esse solo, faça furos de 2,5 centímetros de profundidade com um espaço de 7,5 centímetros entre eles. Como nem sempre as sementes brotam, plante uma quantia de 5 a 10 vezes maior do que a que você espera obter de macieiras. Regue e cubra as mudas. Depois de colocar todas as mudas nos buracos, regue todos os vasos. Assim, a terra vai acabar cobrindo as sementes. Se ainda assim elas ficarem expostas, coloque a terra sobre elas com cuidado, apenas para cobri-las. Mantenha o vaso em um local quente e ensolarado da casa. Posicione os vasos com as mudas em um lugar com luz solar direta, de preferência em uma estufa. Mas qualquer lugar da casa que seja quente e que tenha bastante janelas serve. Em algum momento, as macieiras precisam ser transplantadas para o quintal, onde as condições para o crescimento são melhores. Regue as plantas 2 vezes por semana. Como as mudas estão crescendo dentro de casa, elas necessitam ser regadas por você 2 vezes por semana.
Regue até que o solo fique úmido e escuro. Mas não exagere nem deixe a terra encharcada. Prepare o jardim para o transplante. Não é possível manter as mudas dentro de casa para sempre. As macieiras prosperam fora de casa, onde elas têm espaço para crescer, assim como luz do sol e nutrientes do solo. Após alguns meses ou assim que elas estiverem prontas para ser transplantadas, limpe um espaço do jardim, retirando as ervas daninhas e as pedras grandes. Escolha um local do jardim com solo bem drenado, o que significa que, quando se despeja uma quantidade grande de água, ela infiltra rapidamente na terra. Também escolha um local do jardim que receba luz solar direta. Adicione uma camada de fertilizante de 2,5 centímetros de espessura para enriquecer o solo. Cave buracos na terra e coloque os vasos dentro deles. Use uma pequena pá para cavar e fazer buracos com a profundidade dos vasos. Em seguida, coloque-os com cuidado dentro de cada um dos buracos. O vaso biodegradável um dia se decompõe para que a muda da macieira fique completamente em contato com a terra. Depois de enterrar os vasos, você deve ainda conseguir ver a borda dos vasos um pouco para fora da terra. Alguns vasos biodegradáveis vêm com um fundo que sai com facilidade. É possível também retirar o fundo dos vasos para acelerar o processo de integração da planta ao solo. Cubra os buracos e regue. Bata toda a terra que esteja fora de lugar em volta da borda do vaso até que não sobre nenhum espaço entre o vaso e a terra. Depois, regue a planta e o solo com abundância. Considere adicionar uma camada fina de 2,5 centímetros de areia em cima do solo se for inverno. A areia evita que o solo fique compactado nos dias mais gelados da estação. Cubra as mudas com uma tela de proteção de arame. Após terminar o transplante das macieiras para o quintal com sucesso, cubra o canteiro com uma camada de tela de proteção para evitar que pequenos animais comam as sementes. Empurre a tela alguns centímetros no solo. Após um ano ou quando as mudas começarem a se transformar em arvorezinhas, suspenda a tela de proteção com estacas para permitir que as macieiras cresçam.